Vamos aqui para a nossa devocional do dia. Eu quero falar com você sobre do fundo do poço para a vida. A gente sabe que essa condição para muita gente pode se apresentar como uma realidade. E olha só o que o texto aqui de Jeremias nos diz. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá à espada, à fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor, essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra esse homem, visto que ele, dizendo assim, estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo. Porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei a Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Gente, o contexto aqui, ele é muito interessante, porque Jeremias, cumprindo a sua missão de falar, de anunciar o seu propósito, profeta normalmente, ele nunca é bem aceito não, sabe? Principalmente nesses dias onde a gente aí tem que estar sempre às voltas com o politicamente correto, a gente não pode falar assim, fulano vai para o inferno, a gente tem que ter todo esse cuidado. Jeremias, assim como ele sofreu lá atrás, ele sofreria hoje também como os Jeremias de hoje, que ainda se levantam, eles também estão sofrendo. E olha só, e esse texto vai nos falar sobre essa experiência que ele viveu de fome, de sede, de frio, de solidão, ali dentro de um poço. Talvez a sua vida nesta manhã comece assim e você se veja como se estivesse num poço, um lugar frio, um lugar escuro, lameado, enfim, um lugar ruim, e nós precisamos de dar essa volta por cima. Só que aqui nós vamos aprender que, primeiro, se a gente tem um propósito em Deus, a gente tem uma missão, a gente tem um encargo em Deus, isso pode nos levar ao fundo do poço. Tem um texto da palavra que diz, se com Cristo nós sofremos, beleza, mas se nós com Ele também sofremos, passamos por isso, com Ele seremos glorificados. Ou seja, muita gente sofre porque quer sofrer, porque é fruto das suas más decisões e não das decisões que Cristo tomaria. Exatamente. Quando às vezes também nós sofremos por amor a Cristo, a promessa para nós é a glorificação. Seremos glorificados com Ele. Isso é promessa bíblica. Aqui, Jeremias, ele, pelo propósito, ele começou a sofrer. Os caras bateram nele, os caras colocaram ele lá naquele poço, o lugar que aqui você viu. Não tinha nada, era lugar frio, úmido e não tinha nem água para beber porque era lama. Ou seja, se você cumpre o propósito de Deus, não tem lugar nenhum escrito que a sua vida vai ser um mar de rosas. Ao contrário, você vai ter consciência disso, de que não é um mar de rosas, mas que você tem promessas futuras, promessas vindouras aí. E Jeremias, ele observou isso aqui dentro da sua própria vida, porque nós vamos ver que, adequando a nossa realidade, ao nosso tempo, nós vamos ver que tem famílias no fundo do poço por decisões próprias, atitudes erradas. Aí não me venha falar que é por Cristo. Homens de Deus que abriram mão do seu ministério, abriram mão do seu chamado, não venha me falar que foi por Deus, não. Agora, tem gente que vai passar também por causa de Deus, mas o sair disso, o virar desse jogo, aí com certeza nos traz mais esperanças, porque nós precisamos de passar por processos. Todos esses processos, eles vão nos ensinar na nossa vida e na nossa vida com Deus. Um profeta com essa proeminência, a qual teve aqui Jeremias, naturalmente, a gente poderia falar, poxa, mas logo ele, se logo ele aconteceu, por que comigo não vai acontecer?
Outra coisa que a gente aprende com esse texto é que o fundo do poço é sempre pior do que imaginamos. O pessoal entende, fala aí num provérbio particular, né, pessoal, aí popular, que diz assim, bom que chegou o fundo do poço, que mais para baixo não tem jeito de descer. Não é verdade? Pode ser isso, pode ser uma verdade. Mas estar lá deve ser uma péssima experiência. Olha aqui que o verso 6 diz, na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. A gente fala de lama, a gente vai falar assim, de porcos. A gente fala de lama, a gente fala de sujeira. A gente fala de lama, a gente pensa sobre areia movediça. Você imagina, chega, está lá no poço, aquela lama. Então você vê que é uma experiência ruim, péssima de estar lá. O que acontece hoje com muitos que estão abandonando a fé. Porque quando nós não temos a fé, nós somos homens naturais. Quando nós abraçamos a fé, conhecemos a fé, o nosso patamar muda, nós nos tornamos homens espirituais. Mas se a gente abre mão de ser homens espirituais, de sermos homens espirituais, a gente não volta para natural, porque a gente não volta mais. A gente passa a ser carnal. E a gente vai ver aqui que Jesus nos ensinou. E eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, quando nós abrimos mão do propósito de Deus, ou durante uma provação, nós também viramos as costas para Deus como se fôssemos autossuficientes em tudo, nós vamos passar por aflições. Mas o que vai determinar esse fundo do poço para sair para a vida? É o que Jeremias nos fala aí, depois você vai ler, dos versículos 7 ao 13, que foi essa virada, que foi quando ele virou o jogo, porque os inimigos de Jeremias, você vai ver aqui que eles jogaram no poço, não foi só para ficar lá, para dar um sustinho, não. Eles queriam a morte de Jeremias, mas Deus, por outro lado, ele mobiliza Ebed-Meleque, que era um servo ali do antigo rei, de Joaquim, se não me engano. Então ele mobiliza para que esse que era o eunuco, que servia no Palácio Real, para ir comandar essa operação para fazer um resgate. Ou seja, Deus vai levantar pessoas, às vezes improváveis, para poder te abençoar. Eu me lembro de uma vez que eu estava apertado aí com algumas dívidas, aí até cartão de crédito, me embananei e tudo, e eu cheguei, fui à minha liderança para falar sobre isso. Aí, olha, Sérgio, de acordo aí que está aí, eu não consigo te ajudar. E até entendo, que não era assim, valorzinho pequenininho assim não, sabe? O que acontece? Quando eu estava ali, eu falei, olha, falei com a minha liderança, falei, Deus, está nas tuas mãos. Um amigo, ele me liga, pastor, Deus falou para te fazer uma bênção. E olha, o que é que você tem neste valor? Pá! Ele falou exatamente o valor que eu precisava de acertar lá no meu cartão de crédito. Ele quis me abençoar e falou, olha, eu vou te emprestar esse dinheiro, mas você vai pagar do jeito que você quer, quando você puder, como você quiser. Ou seja, questões improváveis, porque nós, quando estamos no fundo do poço, nós vamos sempre observar que as saídas serão sempre aquelas únicas ali, e talvez no fundo do poço, talvez você nem veja a saída, mas Deus, Ele, para te trazer do fundo do poço, de volta à vida, Ele vai usar pessoas, vai usar circunstâncias, Ele vai te falar, Ele vai trazer todo o suprimento, se você tem esse propósito com Ele. Então, seja firme no propósito, seja firme na vida, porque essa operação de resgate, ela já está sendo arquitetada nos céus em seu favor. Então, creia, porque a palavra de Deus nos diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aí eu te pergunto, manhã de quarta-feira, aqui a gente está buscando a palavra de Deus. Você tem buscado a palavra de Deus ou você tem buscado o conselho de quem está do seu lado? De homens que são comuns igual a você, que podem estar no mesmo poço ou do lado como você está. Então, a forma de sair do fundo do poço é exatamente essa. Você vai sempre olhar para o alto.
olhe para o alto, dependa de quem está no alto, que é o Senhor. O salmista já dizia, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, aquela pressão dos montes, a pressão do poço, ensina que a gente deve olhar para o autor, consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.